Fala, pessoal! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso AgriFatoCast. Uma semana aí um pouquinho mais lenta, né? Um pouquinho menos conturbada. Eu acho que, na verdade, nós que nos acostumamos a muita turbulência. Então, a expectativa aí de que a China liberasse as exportações de carne de maneira muito, muito rápida, ela não se concretizou. Eu falei aqui para a equipe, né? Acho que até comentei mais ou menos nas redes sociais. Eu era um pouquinho cética dessa teoria, porque tem uma parte burocrática que a gente sabe que é muito forte na China, né? Então, a contraprova laboratorial saiu lá da quinta para sexta, né? Na madrugada, da semana retrasada. Depois saiu o parecer aí da Organização Mundial de Saúde Animal de segunda para terça-feira da semana passada, e na quarta-feira de manhã foi a reunião aí do ministro, reunião virtual e do ministro com as autoridades chinesas. Eu achei que ia ser, de fato, meio rápido, né? Para aprovar. E, de fato, estava meio acelerada a coisa. Imaginei que eles precisariam ver a documentação, né? Analisar, debater internamente, e de fato não veio. Mesmo para quem falava aí que se ia aprovar em algumas horas, algumas pessoas que a gente respeita e confia no mercado, eu estava um pouquinho, eu pessoalmente falando, Lígia, né? Estava um pouquinho cética em relação a isso. Até porque toda vez que a gente vai comprar algum produto na feira e tem a possibilidade de barganhar, a gente barganha, né? Então, por que que a China faria diferente, né? Sairia aprovando com rapidez, com agilidade, sem negociar, sem dar um tempo para o preço do boi cair, que é o que a gente viu acontecer da outra vez, tá? E aí estamos no limbo de novo, aguardando o parecer chinês. Vamos ver se vai ficar para a visita do presidente da República aí mais para o fim do mês ou não, mas estamos no limbo novamente. Então, essa sensação é muito ruim. O mercado, ele até deu uma reagida na semana passada. A gente juntou a fome com a vontade de comer, né? O produtor segurou, os frigoríficos também não compraram porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então, o mercado deu uma subidinha, uma firmadinha na semana passada, mas hoje a gente já tem notícia que o atacado tá devolvendo produto, inclusive coisa boa. Então, assim, tá firme que nem prego na areia, né? Cara, assim, de problema em fase de baixa e safra. Então, fica aquela máxima, né? A gente tinha alertado já do perigo desse ano, tem que trabalhar travado, o risco da engorda agora é muito grande, mas tem uma oportunidade gigantesca acionada no radar para quem precisa comprar rebanho, quem precisa expandir produtividade por área, através de compra de rebanho, quem tem a fazenda preparada para isso, fica essa oportunidade grande. E aí vamos para os pormenores, né? Eu acho que o Iago pode trazer para a gente aí uma parte importante do que está acontecendo. Segundo os dados aí de exportação do Ministério, a gente continuou embarcando carne para a China. A gente não sabe exatamente quem são as figuras aí, as indústrias que estão exportando, mas estão exportando. Então, de novo, é pagar para ver, né? Conta aí, Iago, o que você está observando? Bem, vamos lá. Primeiramente, ó, dar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando a gente. E, Lígia, assim, eu sempre tive o cuidado, né, nesses últimos dias, do problema China, né, do problema da vaca louca típica aí, da fake news da vaca louca, de falar que o que aconteceria após a confirmação do caso seria a interrupção da produção, e não dos embarques, e não das exportações. E é o que está acontecendo, tá? Isso aconteceu lá em setembro 21. A gente já imaginava e está vendo a consolidação desse cenário agora em março 23, tá? Por que eu falo isso? A gente tem acesso aos números antecipados, as exportações semanais de carne bovina. E a média diária até o momento, né, até a segunda semana de março, aponta para um total de mais ou menos aí 67 mil toneladas e a média diária em 8.400 toneladas enviadas, embarcadas por dia. Esse número, ele representa um avanço de 10% frente ao número do ano passado. E ano passado tinha China, não tinha EB, não tinha nenhum problema. Então, olhando para esses números, me parece claro que a gente continua exportando para a China em um cenário em números muito parecidos com o do ano passado e com a outra vez, que quando a gente teve a interrupção no dia 3 de setembro da produção, tinha um monte de carne certificada China que estava saindo já. E virou uma Então, corrida para mandar, né? Aquilo. exatamente, exatamente. Então a gente tinha naquele momento um grande volume saindo de carne, e isso assim continua a acontecer agora, tá? Pelo menos os números
que estão sendo reportados pelo Medic apontam que as indústrias brasileiras, quem tem carne bovina e quem tem contrato com os importadores da carne produzida antes do dia 23 de fevereiro, está sendo enviado. Se essa carne vai ser recebida lá, se a gente vai ter um imbróglio, um problema, como foi no passado, né, que a gente teve carnes que foram encaminhadas, que estavam no mar, que chegaram, algumas foram recebidas, outras ficaram no porto. Eu lembro que a gente teve uma novela durante aquele processo Foi. lá, de carne que ficava lá e ficava esperando, esperando. Então, assim, o que a gente consegue perceber é que tem carne sendo enviada. Então, às vezes tem reporte falando, mas esse embargo é fake, esse embargo não é fake, enfim. O que a gente tem que relatar agora é que a produção está interrompida, mas as exportações não foram interrompidas. Uhum. E isso era, de certa forma, esperado. O que deve acontecer é que já vão fazer 3 semanas de que a produção está interrompida e esses números oficiais vão começar a sentir, na minha percepção, a partir do final desse mês, sabe? A partir da segunda quinzena, do final desse mês, do início do mês de abril. Quanto mais tempo demorar a volta dessa produção, mais a gente vai sentir essa queda nos números de exportação. Então, particularmente acredito que é o que está acontecendo agora. Assim, o mercado, né? Acho que só para relatar e a Laura quiser complementar alguma coisa assim, o que eu percebi é isso, o mercado físico, que deu uma segurada muito boa, e acredito, na minha visão, que o pecuarista tem muito poder dentro dessa justificativa, né? Para essa alta, o pecuarista fez um trabalho, talvez, aí, de segurar ao máximo seus animais. A chuva ajuda muito, então você tem pastos bem formados, pelo menos nesses últimos 2, 3 meses. A gente teve um volume de chuva bem considerável no Brasil nesses últimos 3 meses, então, pelo menos na minha visão, o pecuarista tem força para explicar um pouco desse movimento que a gente viu do boi comum em São Paulo flertar no momento mínimo com 270 e agora no balcão a gente já fala em 275, 280. Então, existe essa pressão da ponta vendedora, né? Ela não quer vender nos preços atuais e está esperando essa retomada. Isso é Uhum. perigoso, tá? Acho que perigoso para os dois lados, que cria um bolsão de oferta, tem gado sendo represado, a um Tem. custo baixo, sim, mas Daqui acho a que pouco cria chega um a bolsão. seca, né? Exatamente. Nós temos aí E, mais e, 50, 60 dias de chuvas, viu? Exato. E o mercado futuro, de certa forma, nesses últimos dias, tem precificado isso, tá? Uhum. O preço do boi, do boi para maio, tá nesse momento, tá nas mínimas desde o do começo do mês. Então, assim, o mercado tá de olho nessa movimentação para ver se precifica antecipadamente ou não esse excesso de oferta, talvez, tá? Perfeito. É. E se a gente. Ó, eu tenho uma coisa que me preocupa, né? Que é esse desânimo e esse postergamento aí de tomada de decisões, justamente na boca do confinamento. Então a gente observa aí, claro, sempre tem, né, cada vez mais uma parte dos produtores que precisa do confinamento para terminar esse animal, porque senão vai fazer o que com esse animal, né? Esse animal ainda não está pronto, aí até maio, eu preciso botar ele numa engorda intensiva para entregar ele, senão ele entra na seca, minha capacidade de suporte é menor, eu preciso entregar ele só no ano que vem. E aí entra o mesmo problema. Então, tem muita gente que usa o confinamento, a suplementação, como uma ferramenta estratégica de gestão técnica, né? E não mais como uma questão especulativa. Mas tem uma parte dos produtores que, sim, ainda usa de maneira especulativa, enxerga o resultado do confinamento como uma coisa isolada, né? E que acaba me preocupando um pouco o que essa oferta pode fazer lá para julho, agosto, setembro, porque seriam os animais que estariam entrando agora, né, para daqui 100 dias serem disponibilizados aí ao mercado. Então eu estou achando que esse ano aí a gente vai visualizar um pouquinho de resistência de colocar esses animais no coxo, até porque a gente não está tendo muito alívio na questão do custo, tá? Então o dólar, a gente vê hoje uma inflação controlada, mas quando a gente olha as projeções, as revisões de projeção do BC, e aí a gente pode falar um pouco de macro também, que o Iago gosta bastante, as revisões todas sendo para cima, feitas para cima, porque o governo está expandindo gastos, né? A base fiscal está tendo que ser ampliada no forceps, entendeu? Então, retomando aí impostos que tinham sido aliviados. A gente sabe que isso, dentro de um ambiente de juros alto, não é positivo, né? A gente pode até fazer isso se a gente tem juros baixos, mas com juros altos
com a taxa de juros alta, a gente não consegue conversar, né, de respeito do tripé macroeconômico, aquela conversa de baixar os juros na canetada, que me preocupa, ainda não aconteceu. Tem gente que fala que isso precisa esperar se tornar realidade para a gente começar a se preocupar, eu já acho que não. Eu acho que até nas projeções do mercado, quando a gente visualiza, né, a taxa de juros privada, ela não reflete esse corte, por quê? Porque o dinheiro ele custa, né? Então não adianta é difícil a gente fazer isso na canetada, não funciona. Eu falo que juros é a febre, não a infecção, né? E isso para mim assim traz uma preocupação muito grande em relação ao consumo doméstico, à questão inflacionária, o que que isso faz com o consumo e o que que isso faz para a taxa de juros agropecuária, que hoje está sendo negociada a 11,5%. Isso limita muito o investimento na agropecuária, né? Então a parte macro ela me preocupa bastante. Ela é uma parte que me deixa assim, falo, puxa vida, cara, a gente está com cara de que vai entrar em crise. E aí o mercado vê isso, eu não sou a única, e mantém a taxa de câmbio, né, pressionada, sustentada. Quando a gente olha a inflação hoje, do jeito que ela está, o nível de emprego em que a gente fechou aí 2022, você fala, putz, a vida, o câmbio devia estar abaixo de 5, né? Aos 4,90. Mas não está, por quê? Porque o mercado se preocupa com esse aumento, essa ampliação aí da base monetária, inclusive, que está sendo sinalizada, né? Então, isso tudo me preocupa bastante. O custo vai continuar alto, está alto ainda. O resultado da atividade não está legal, né? Tem gente fechando, mas tem bastante gente não fechando a conta. E aí nós estamos vendo um movimento de cessão de terras para outras culturas muito forte, gente, muito forte. Tanto que chega até a preocupar alguns produtores com quem eu converso, fala, cara, esse movimento nos próximos anos vai fazer o quê com a soja, né? Nós vamos ter muita oferta de soja. Mas eu falo, olha, a produção de soja, aí acho que o Stefano e o Rodrigo podem falar melhor do que eu, mas a produção de soja, ela tem muitos desafios técnicos, né? Que a hora que o cara vai fazer, a primeira safra, ela é difícil, né? Ela não tem aquela produtividade toda, a gente tem intempéries climáticas, então a gente tem desafios no sul, que são outros desafios do centro-oeste, não é bem assim, né? Mas o que a gente tem visto, sim, com certeza, é uma ampliação da área de plantio aí, vinda de cessão de áreas de pecuária, e dessa essa adoção aí do pecuarista à integração muito forte, né? E isso faz parte das fases de baixa, entendeu? Ah, então tem gente que fala, então a gente vai ceder áreas, não vai ter mais pecuária, vai ter só soja, por isso que o ciclo não vai mais atuar. Não, negativo, na verdade isso faz parte, né, da produtividade, da produção maior numa área menor, concentração da produção em produtores mais eficientes, a partir da cessão de terras para outras culturas, incluindo aí a soja, e alguns que perdem até para regeneração, né? Regeneração, inclusive, em alguns casos, planejada, né? Eu vou colocar aqui a minha reserva dentro do meu bioma e dentro da minha propriedade, ao invés de comprar lá fora, compensar em outro estado, causa mais burocracia, né? Então, tem várias questões aí que acontecem. Mas eu estou falando isso por quê? Porque essa taxa de câmbio, ela me preocupa, inclusive, em relação ao custo, está trazendo um resultado bem questionável, principalmente para atividade de confinamento, né? E o que, que isso pode fazer com a oferta lá na frente. Aí, para puxar a bola, Acho que, fala aí, acho que a Laura. gente pode até falar sobre, já até linkando com essa questão de custo, né? Que a gente está vendo, de fato, muitos pecuaristas fazerem esse movimento de tentar segurar o animal o quanto podem. E aí, aproveitando para vender fêmeas, né? Que já seriam de descarte, já não teriam essa bonificação China. Então, a gente está vendo, de fato, muitos pecuaristas fazerem esse movimento. Mas algo que eu estou sempre questionando aqui, para quem me fala que está fazendo isso, qual que vai ser o custo que você vai colocar na produção e manter esse animal por mais um mês aí, aguardando ou não o retorno da China? Porque a gente tem uma expectativa de que esse retorno vai acontecer na visita presidencial no final do mês, mas se vai acontecer ou não, ninguém sabe, Eu falo né? só os E aí, chineses, sabe, gente? exato. E aí entra essa questão do represamento também que o Iago está falando, porque esses animais, eles estão no pasto, eles vão ter que ser abatidos em algum momento. Então, eles vão chegar para a linha de abate em algum momento. E provável que, quando a China retomar, todos os pecuaristas vão fazer um movimento instantâneo de vender esses animais.
Então, tem que observar muito bem essa estratégia, porque às vezes o pecuarista está alocando um custo a mais ali na sua arroba produzida, levando o seu animal um tempo mais, pensando nesse retorno, só que aí, às vezes, quando a China voltar, tem tanto animal represado que a alta que o mercado vai ter não vai cobrir nem o custo a mais que ele adicionou ali nessa produção da arroba. Então, é algo que tem, de fato, tem que ser analisado, né? E estruturar, tem que ser feito um planejamento, tem toda essa questão de pastagem também, que a gente tem comentado aqui, né? Que por mais que a gente tenha uma capacidade de suporte hoje boa pelas chuvas estarem boas também, só que tem todo um planejamento que o pecuarista faz para o animal permanecer naquela pastagem por mais tempo, né? Porque ele não pode acabar com o pasto tudo agora. Ele tem que passar uma quantidade sustentável também para seca, para, enfim, não dar degradação da pastagem também. Então, tem todos esses contextos. E hoje, de fato, quando a gente olha, principalmente depois dessa quebra de expectativa que nós tivemos na semana passada, com o não retorno da China, né? Todo o mercado acreditava e sempre. Vai começar agora os burburinhos, né? Como foi em 2021, toda semana tem a China volta amanhã. É isso aí. Dessa vez. É foda. Hã? É fogo. E dessa vez acho que não vai ser diferente. Então vão ter muitas expectativas que provavelmente vão ser quebradas. Na semana passada foi uma, e a gente viu inclusive o mercado futuro refletindo nisso, né? O mercado físico deu uma sustentada, mas o mercado futuro já a gente observou uma queda. Quando a gente olha para o contrato de março, nós observávamos na semana passada, na segunda-feira, uma arroba na casa de 295. Hoje está na casa de 2,885. Então, uma queda de R$ 10, 3,4% mais ou menos. O contrato de abril, semana passada, estava na casa de 300, na segunda-feira. Hoje está 291,80. Esses foram os últimos dados que eu peguei aqui. O de maio também teve uma queda um pouco menos acentuada, caiu 1,7%, enquanto o contrato do mês vigente, né, 3,4%. Mas mesmo assim, todos apresentando essa desvalorização justamente com o tempo vai passando, a gente vai vendo que a China não retoma, e a gente estava observando um ágio no mercado futuro frente aos preços praticados atuais. Então, o mercado tende a ir se ajustando um pouco mais à realidade conforme o tempo passa e esse retorno não acontece, né? Fica com a cara da frustração, né? Sim. Acho que só para. Não vou tomar muito tempo aqui, porque eu sei que a gente tem um tempo relativamente curto, mas assim, só para salientar para todo mundo que acompanha a gente, que ouve nossos podcasts e também tem interesse em outros temas, que é pontos que eu acho que é importante ressaltar aqui sobre o mercado internacional da carne, tá? A gente tem um relatório mensal sobre isso, e lá no relatório vai ter detalhado. Mas, assim, o que está acontecendo tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos está nos preocupando no quesito oferta para os próximos anos, tá? Principalmente para esse ano vindouro. Eu acho que esse é um fator que não está na conta de muita gente que pode dar sustentação para o boi gordo, tá? Mas, enfim, eu não vou me alongar muito aqui, porque a gente tem vários assuntos para debater. Se quiserem ter acesso lá na nossa plataforma de análise, tem um relatório completo de mercado externo. Acho que vale a pena dar uma lida, principalmente na parte de Estados Unidos e Argentina. Ah, vale a pena mesmo. Por sinal, gente, tem muita informação lá para dar suporte a essas decisões, inclusive essas pré-decisões, né? A gente já estava alertando lá há bastante tempo sobre a questão do risco da China. Não sabia que ia ter caso de encefalopatia espongiforme bovina. A gente nunca sabe quando isso vai acontecer, nem onde, mas qualquer estresse no mercado em fase de baixa e ofertado de safra, ele cobra um preço muito alto, né? E o risco fica muito grande, principalmente diante desse panorama de custos baixos. Então, recomendo vocês acompanharem lá, tá? Não tem nada parecido aí. Outra coisa é que a gente tem uma assinatura que é gratuita, até para vocês conhecerem um pouquinho por dentro mesmo como funciona a ferramenta. Vai lá, faz a assinatura gratuita, se gostar, pega o full, porque vale a pena, até para a gente poder continuar com o nosso trabalho também, tá bom? E tem lá os relatórios queridinhos de todo mundo, né? O relatório de ciclo pecuário, o relatório de estratégias de hedge. A gente já tinha sinalizado aí a estratégia de hedge recomendada antes do incidente aí inesperado acontecer. Então, a gente pode falar que estava oficialmente e protocoladamente todo mundo avisado, tá bom? Todo mundo que está dentro lá da nossa plataforma de análise. Mas aí, como eu falei de Lídia, custo, fala. E só para aproveitar o gancho também, no resultado do mês passado, se o cliente que seguiu todas as nossas recomendações dadas aí nos nossos relatórios, e obviamente nossos clientes de consultoria também tiveram um preço médio da arroba R$ 20 a mais do fechamento do mês de fevereiro. Então, a importância do hedge, né? A gente sabe que nem sempre
vai conseguir isso. Não torcemos para que a arroba caia dessa forma, para a gente conseguir um resultado melhor, obviamente, mas a importância aí das travas e da garantia, né, de margem. A Laura trouxe uma dimensão aí do tamanho do estrago, né? E do tamanho da proteção. Então, numa situação de margem apertada, faz toda a diferença, né? Vamos lá, eu queria falar de custos agora, queria falar um pouquinho com o Stefan da parte de grãos. Toca aí, Stefan, o que você tem enxergado? Quais são as Bom, novidades? vamos falar aí do que está acontecendo mais com o mercado interno, né? A gente tem a colheita da soja aí engatinhando de forma lenta, né? A gente acabou de passar aí a 50% da área colhida. Isso tem gerado, pelo tamanho da safra, pela nossa deficiência logística, um caos interno e também para esse produto chegar até os portos, regiões que estão com colheita em alta umidade, acima de 20%, principalmente aí estado do Paraná, uma dificuldade maior. São Paulo também tem chovido aqui, desde sexta-feira passada, aqui pelo menos aqui para baixo, Marília, Assis, aqui para esses lados tem registro de chuva, Mato Grosso do Sul também. Então, toda essa situação ela acaba trazendo um complicador, além do que, né, essa safra recorde com produtividades mais altas exige aí uma boa sambada, um bom rearranjo aí de todo o planejamento que a maioria das empresas aí e dos produtores que estão colhendo estavam fazendo. Quanto a isso, a gente vê essa pressão logística influenciando negativamente nos preços. Tá difícil hoje, né? O cliente vem perguntar hoje, poxa, estou com oferta a 152, 155 reais em São Paulo. Eu falo, cara, vende, não espera. A gente ainda tem metade da safra para andar com toda essa complicação que a gente está. E também, né, alguns fatores aí e de risco que a gente não gerencia, né? Foi o caso de Paranaguá semana passada, devido a fortes chuvas, a situação do clima. A principal rodovia que faz a ligação da Serra, né, de Curitiba com Paranaguá ali, teve um problema e teve que ser interditada, ou seja, não passa nem não tem fluxo de caminhão para Paranaguá alimentar o porto. Está chegando somente via ferrovia, tem alguns desvios ali, Quem falava alguns que logística não trechos. era mais problema no Brasil, tá? Exatamente, já estamos em frente. Tem uns rincões aí meio desconhecidos aí, né? Não, a gente pode dizer que voltou a estaca zero praticamente. É interessante falar disso, porque há 2 anos atrás, há 2, 3 anos atrás, a gente falava que se todas as obras que o governo prometeu de ferrovia, de porto, estivessem a pleno funcionamento, a gente teria com capacidade logística excedida. E hoje a gente está aí se matando com essa safra de soja que não traz aí no horizonte, pelo menos de curto prazo, uma perspectiva melhora de preços para o produtor e uma situação que vem a se resolver. É déficit de armazém, problemas com armazenagem, tem produtor colocando em silo bag, esperando, tem que avaliar bem essa estratégia, sem fazer nenhuma posição de risco, nenhuma posição lá com B3 ou Chicago, então é um momento delicado. No momento, né, não tem muito o que fazer. Por outro lado, né, um fator dessa grande produção de soja que acaba sendo positiva também vem aí para o lado da nutrição, né? O farelo de soja ele vem com algumas quedas aí mais acentuadas, leva muito em consideração a precificação da situação da Argentina, e esse ano vai produzir menos que Mato Grosso em termos em soja, em milho, então uma situação bastante delicada na Argentina, mas que traz oportunidade para o mercado brasileiro. E ainda temos também aí o que pode dar um estímulo de curto prazo para o mercado de soja é a questão de política de biocombustível, que está para ser revista agora. Provavelmente nesse mês de março a gente vai ter o anúncio ainda do aumento do percentual do biodiesel no óleo diesel. Então isso acaba trazendo aí, pode de alguma forma ajudar a estancar a queda de preços, mas no momento a gente tem que olhar o cenário de exportações também, que por conta dessa problemática interna de logística,
ele também tem caminhado bem devagar com alguma lentidão. Tá. Isso, para a safra de verão como um todo, né, acaba respingando no milho também. Então, temos visto aí, principalmente de 2 semanas para cá, o mercado de milho um pouco mais ofertado em algumas regiões por essa necessidade logística. Tem surgido oportunidades, preços aí até R$ 2, R$ 3 a saca mais baixa em algumas situações, em algumas praças que a gente tem observado, principalmente praças do Sudeste aí, do Sul, que tem uma influência ainda da safra de milho verão. À exceção do Rio Grande do Sul, mas Paraná, São Paulo, Minas Gerais, a gente tem visto o mercado um pouco mais frágil no sentido de oferta. E quando a gente olha isso para a segunda safra, né, o que está acontecendo, calendário de plantio muito atrasado, 75% da área plantada atualmente, Paraná e Mato Grosso do Sul puxando esse atraso, né, deixando esse atraso mais consistente pela situação da colheita da soja, e hoje a gente já tem aí no Paraná algumas indicações de que a área plantada ela vai ser revista pela situação do calendário. Calendário de plantio de segunda safra no Paraná, Mato Grosso do Sul, praticamente aí já passou da sua condição ideal. Hoje é dia 15 de março, a gente entre dia 10 e 15 ainda tem algum padrão de risco aceitável. Algumas seguradoras ainda fazem o seguro para a safra nesse período, mas tem que ser bem avaliado. Então, no curto prazo, aí a gente vai passar por uma reavaliação de como vai ficar esse calendário da safra de milho e as expectativas também para a segunda safra. A gente muito provavelmente vai ter um calendário de colheita, né, mais atrasado por conta dessa situação. O milho vai demorar um pouco a chegar no mercado. Tem esse complicador da situação logística, e se a soja está encavalada, e se ela continuar encavalada, vai encavalar também o milho. Então, é mais um ponto de atenção que tem que ficar aí. Tudo vai depender desses próximos aí 2, 3 meses para se dar essa definição de mercado. Perfeito. E aí eu queria passar para o Rodrigo, que ele tem acompanhado aí um pouco mais de contexto internacional e que essas novidades têm mexido aí com preços na Bolsa de Chicago, principalmente. Bom, vamos lá, Stefan. Muita mudança desde a semana passada até o dia de hoje. Nós tivemos aí a atualização do relatório, né, de oferta e demanda mundial do USDA, e fontes locais argentinas também atualizaram a oferta tanto para soja quanto para milho na Argentina. O dado de quarta-feira, dia 8 de março, do USDA já ficou atrasado na mesma semana, visto que as projeções das fontes locais foram abaixo até do USDA. A Bolsa de Cereais ela reportou a oferta de soja em 22, 23 em 29 milhões de toneladas, mas a Bolsa de Comércio de Rosário coloca ainda mais abaixo esse número, né, de 27 milhões de toneladas. Então, teoricamente, isso deveria sustentar os preços em Chicago, mas nós já começamos a ver um decréscimo desses valores. As principais referências aí é já abaixo de $15 por bushel. E também, outro fato interessante foi que no dia de ontem o SFTC, uma comissão norte-americana, né, que reporta posições de fundos lá na Bolsa de Chicago, ele trouxe cortes expressivos, né, dos fundos para as principais posições na parte de grãos. Então, isso vem fazendo muito barulho, vamos assim dizer. Para o milho, foi o maior corte. Eles reduziram cerca de 68% da posição comprada, mas também reduziram no complexo soja, né? Os fundos estão sazonalmente bem comprados, tanto para principalmente farelo, mas para soja também, e houve cortes. Então, é isso. No vencimento maio, que é o contrato mais ativo de soja em Chicago, o ZSK 23, ele está trabalhando agora a $14,85 por bushel, e também a mesma referência a maio no milho, a gente tem $6,24 por bushel. Só para fazer aqui um exemplo,
o pessoal que está ouvindo, não muito tempo atrás a gente via aí um milho em Chicago a $6,80 por bushel. Se hoje a gente fala em um milho a 6,20, essa diferença de 60 centavos de dólar por bushel a um dólar de 5,30, a gente está falando de uma diferença de R$ 7,50 por saca, mais ou menos. Então, é que às vezes a gente usa outras unidades, fica às vezes um pouco difícil de fazer já essa transformação rápido, mas assim, o milho vem caindo muito de preço lá fora e merece muita atenção. Aqui na B3, a gente não teve esse movimento de preço, porque o mercado responde, né, tradicionalmente, no primeiro semestre, mais ao balanço de oferta e demanda interno brasileiro, mas muita atenção, né, a partir de junho, julho, que começa a entrar mais a oferta desse milho safrinha, né, apesar do atraso da semeadura da segunda temporada, e aí o mercado começa a ficar mais atrelado ao movimento de preços lá fora. Basicamente, esse foi a movimentação de preços, e eu também queria alertar, tem saído muita notícia sobre a questão do corredor de exportações no Mar Negro. Essa semana, inclusive, foi divulgado por parte do governo russo que o acordo de grãos foi estendido por 60 dias, mas, na verdade, ainda tem muito burburinho ao redor desse assunto. Na verdade, o prazo para a renovação do acordo, se a gente considerar o prazo de 120 dias, que é o que foi acordado em 19 de novembro do ano passado, acaba agora dia 19 de março. Então, entre 18 e 19 de março, esse final de semana, acredito que vai bater o martelo sobre a extensão desse acordo. O vice-ministro de reestruturação da Ucrânia, inclusive, já havia postado essa semana que essa extensão de 60 dias era contraditória, né, ao prazo inicial acordado, e hoje ele trouxe uma atualização que a Turquia já está entrando em contato e revendo tudo certinho. Então, provavelmente nós vamos ter aí uma possível extensão por mais 120 dias do acordo de grãos, e que vai fazer preço, né, se já não está fazendo na Bolsa de Chicago, principalmente para os futuros de milho e trigo. Perfeito. É isso, pessoal. Muito bom. Muito que Eu bem. acho que só para destacar aqui, né, toda essa questão macro também, e agora também o mercado começa a vir, principalmente para grãos, começa a virar a chave para a safra norte-americana. Então, normalmente Chicago começa a fazer uma reversão de posição, ou seja, ficar atento aí que qualquer hora esse castelo pode desmontar. Tá, perfeito. Essa é a parte importante aí de fazer esse alerta, viu? A gente nunca sabe, mas tem algumas sinalizações importantes aí, né, acontecendo. E é bom Sim, estarmos sim. atentos. Muito que bem. Vamos para a nossa semana? Simbora. Vamos lá. Valeu, moçada. Obrigada pela Valeu, atenção. turma. Beijo, Obrigado. até Bom mais. Obrigado, trabalho, pessoal. pessoal. Valeu.